Boa tarde, meu nome é Eduardo Veríssimo, eu sou advogado e professor. Eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da redução do salário frente à crise mundial que nós estamos vivendo. É natural que muitas empresas, até por uma sensação de não saber o que vai acontecer nos próximos meses, tomem atitudes no sentido de demitir os seus funcionários ou fazer uma redução de 50% a 70%. Porém, nós devemos ter muito cuidado neste momento e eu vou explicar o porquê. Nós estamos no início da crise, não sabemos quanto tempo isso vai durar. E naturalmente, se eu tomo uma atitude nesse momento de uma redução muito drástica de salário ou de mandar as pessoas da minha empresa embora, pode ser que lá na frente, numa demanda trabalhista, o juiz veja isso como uma forma da empresa se capitalizar e, consequentemente, prejudicar o trabalhador. É um momento de muito cuidado, é um momento de muito cautela no que nós vamos fazer, empresários, eu digo, em relação aos seus funcionários. Nós precisamos começar a entender o que a CLT em 1943 dizia sobre uma situação que hoje é a realidade do mundo, em especial do brasileiro. Então vamos lá? O artigo 503 da CLT, ela permite a redução do salário de até 25%, respeitando o salário mínimo em caso de força maior. Nós temos então uma medida provisória emitida pelo presidente da República recentemente, que reconhece a calamidade pública vinculada a esse artigo, que seria na verdade o 501, que fala sobre o estado de calamidade pública, permitindo então que eu pudesse olhar para o artigo 503, fazendo a redução dos 25% do salário, respeitando o salário mínimo, ok? No entanto, após a CLT, veio em 1988 a Constituição Federal, que não permitia a irredutibilidade do salário, senão através de um acordo coletivo ou convenção. Então, como que nós faríamos? A interpretação é diversa, ela é divergente entre doutrinadores e tribunais, no sentido de que, por um lado, poderia haver essa redução, porque a Constituição Federal não necessariamente ela fala sobre o mesmo tema do artigo 503 e, por um outro lado, essa redução ela seria, na verdade, inadequada, ela não poderia ocorrer. A situação que nós vivemos hoje é uma situação de extrema instabilidade e insegurança jurídica. Um panorama como nunca visto, onde as pessoas estão tendo que interpretar, estão tendo que fazer o melhor para a manutenção desses empregos e da sua própria empresa. Então, o que nós poderíamos pensar? Num primeiro momento, ainda no mês de abril, se as empresas pudessem continuar pagando seus salários de forma normal, seria o cenário perfeito, seria o cenário ideal. Na falta dessa perspectiva, na falta dessa possibilidade, caberia eu chamar o meu funcionário e, na verdade, fazer uma redução de 50% do salário, de 70% do salário, com base em que eu efetivamente faria isso? Né? A medida provisória, que é a medida provisória 927 de 2020, ela traz essa possibilidade no artigo 2º, tá? Porém, esse artigo ele deve ser visto com certo cuidado, né? Porque logo em seguida, o artigo 3º, ele traz a N possibilidades, né, de opções em que você, empregador, pode trabalhar em relação ao seu empregado, justamente para que não haja redução do salário ou, consequentemente, até a demissão dele. Né? Então, nós temos a questão do teletrabalho, a antecipação das férias, nós temos o aproveitamento de feriados, nós temos o banco de horas, nós temos a possibilidade, na verdade, do empregador adiar o pagamento do fundo de garantia, tudo para a manutenção do emprego. Então, você me perguntaria, o que eu devo fazer nesse momento de crise em relação ao meu funcionário, em relação à minha empresa, né? Primeiramente, nós devemos observar que, se possível, manter os salários em dia, as gratificações, vale-refeição, né? Com exceção do vale-transporte, para quem está trabalhando em home office, seria o cenário ideal. Na impossibilidade
dessa situação agora há pouco dito, nós pensaríamos talvez na redução de 25% do salário, com base no artigo 503, que tem correlação com o 501, que tem correlação com a medida provisória emitida pelo presidente, neste momento, em que se pese que exista discussões de que esse artigo ele foi revogado por outra legislação. Tá? Então, a redução de 25% do salário, ainda com a justificativa futura de que foi feito isso para a manutenção do emprego. O que eu quero dizer para vocês é que amanhã ou depois uma demanda trabalhista fica muito mais fácil justificar ao juiz que eu apliquei por analogia o artigo 503, em que se pese que existe uma discussão de que ele foi revogado ou não foi revogado, mas que diminuir apenas 25% do salário do meu funcionário e mantive o emprego dele, do que justificar que de forma arbitrária eu reduzi 50%, 70% e ter que lá na frente me deparar com um cenário e com o olhar do magistrado no sentido de que eu fiz isso no momento inicial de crise para me capitalizar, para capitalizar a minha empresa, prejudicando o trabalhador. Tá? Eu não estou dizendo que a atitude A, B ou C ela é correta. Nós vivemos um estado de instabilidade. No entanto, eu estou aqui trazendo algumas perspectivas jurídicas, algumas interpretações jurídicas para que o empregador saiba melhor como lidar com essa situação. Tá? Então, o cenário 1 que nós temos seria, na verdade, o cenário de manter os salários inicialmente, porque nos próximos meses, nas próximas semanas, nós vamos saber como, eventualmente, o governo vai se comportar, como essa epidemia vai ser controlada ou vai ser disseminada. Tá? Não há essa possibilidade. Modelo 2. Então, vamos pensar na hipótese da redução do salário de 25%, observando o artigo 503 da CLT, esquecendo a discussão de que isso mesmo foi revogado, não foi revogado, foi aceito ou não foi aceito pela Constituição Federal. E trabalhando dentro de uma perspectiva de analogia dessa legislação, né, que existe a CLT, ela está aí, apesar de ser de 1943, para que eu possa, então, encontrar uma situação de equilíbrio. Né? Então, eu reduzo 25%, de uma certa forma amparada por esse artigo, esquecendo a discussão de legalidade desse artigo, e mantenho o meu funcionário na empresa trabalhando. E lá na frente, no eventual problema, eu justifico, né, por baixo dessa linha de raciocínio. Ou a terceira hipótese, eu faço o que eventualmente a minha empresa me permite, né? De repente fazendo uma redução de 50%, de 70% desse funcionário, ou tirando direitos deles, e lá na frente eu vou ter que dar maiores explicações. Só que não são explicações somente baseadas na crise da epidemia que nós estamos vivendo, mas o juiz vai querer saber qual é a correlação da empresa, do funcionário e dessa epidemia, né? Qual é o porte dessa empresa, né? Se ele poderia ou não poderia segurar um pouco mais essa negociação, essa redução, melhor dizendo, ou fazer outros formatos de negociação. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar no futuro, no que virá pela frente. Porque acredito, né, assim como todo brasileiro, que essa epidemia vai passar e que talvez em meses nós vamos voltar às nossas vidas normais e as demandas virão, porque as pessoas, consequentemente, conseguirão aí olhar de uma forma diferente. O empregado ele tem, na verdade, um mínimo de percepção de como é a empresa na qual ele trabalha e quais são as possibilidades que eventualmente o seu empregador tem. Então, assim, o momento é de cautela, o momento não é de atitudes precipitadas, o momento é de estudo, é de nós, na verdade, observarmos o que os órgãos oficiais dizem e não o que nos chegam através de redes sociais e, eventualmente, através de grupos, de aplicativos, porque nem tudo que está se falando é o correto, tem um fundamento jurídico. Né? E aí, se eu tomo uma atitude baseada, na verdade, dentro desse mecanismo de observação de tudo que chega a mim, eu posso lá na frente me prejudicar. Então vamos ter cuidado, vamos ter cautela. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre outras questões
na verdade, interpretando também a medida provisória. Volto a dizer, infelizmente a gente não consegue dar certeza de nada, mas nós aqui, o meu objetivo como advogado, como professor, é trazer aí uma diretriz para a reflexão das pessoas acerca das atitudes que elas irão tomar daqui para frente, tá bom? Existem outros vídeos também no nosso canal, EVI Advogados, e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço, obrigado e boa tarde.